Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos trazer aqui do livro Instruções Psicofônicas, que é um livro produto das psicofonias, onde o médium psicofônico era o Chico Xavier. Então eram gravadas, né, as comunicações ali, e depois elas foram transcritas, né, as mensagens todas desses espíritos que se manifestavam através da psicofonia pelo Chico. Foi feita essa organização que, salvo engano, acho que foi o Arnaldo Rocha, que era o marido da Meimei, mas não tenho certeza, acho que depois eu vejo aqui. Que era um trabalhador, era muito amigo, muito próximo ali do Chico, né? E eu acredito que esse trabalho, né, quem fez isso daí, de transcrever essas psicofonias, acredito que tenha sido ele. E reuniu nesse livro, né? Passou por escrito e temos aqui, então são várias mensagens psicofônicas. E o terceiro capítulo aqui, logo no comecinho do livro, tem uma mensagem psicofônica que foi dada ali no final da reunião do dia 25 de março de 1954, né? Então, ali nesse dia, né, tem um prefácio aqui, olha, dizendo que nesse dia houve uma visita de vários espíritos, né, daquela época da reforma, né? Então lembram, né, na nossa história, quando houve ali a reforma, né, que era aquele grupo que discordava do catolicismo, né? Então aqueles liderados ali por Martinho Lutero, um capítulo muito triste da nossa história, né? Mais um capítulo triste em que aqueles que se levantavam contra as imposições da igreja, eles eram chamados, né? Eles eram rotulados. Hoje a gente vê isso, né? Quem não pensa igual já recebe um rótulo. As coisas não mudaram muito. Então eles eram rotulados ali de huguenotes, né? Eles eram chamados de assim, que eles eram contrários, né, hereges, né? Então, huguenotes no sentido de hereges, que eram aqueles que estavam cometendo heresias e, portanto, eram perseguidos para serem mortos, né? Nas fogueiras da Inquisição, enfim, das formas mais terríveis, nas batalhas mais sangrentas. Tudo em nome de Deus, né? Em nome de Deus e em nome de Jesus. A gente tem esses fatos que a história nos mostra, né? E esses espíritos, muitos deles até hoje, até os dias de hoje, se encontram ainda ligados nesses quadros, nessas situações, nesses sentimentos, não perdoaram, né? E se sentem ali presos. E nesse dia, 25 de março de 1954, muitos eram os espíritos desses tempos envolvidos nessas situações que se manifestaram, né? E aí no final, quando foi no final da reunião, né, sempre vem ali um espírito ali com um esclarecimento maior, dá uma mensagem ali para fechar, né, os trabalhos, para dar uma lição maior para os encarnados, né, para dar um fechamento e tudo mais. Então, nesse dia, manifestou-se um espírito, né, tá aqui, olha, no encerramento, dirigindo-se a todos ali presentes, manifestou-se o irmão Álvaro Reis, que foi eminente pastor no Brasil e cuja palavra focalizou o elevado tema evangélico, destacando a responsabilidade dos espíritas como detentores das interpretações mais avançadas do ensinamento de Jesus. Então, quando eu peguei esse livro e comecei a dar uma folheada nele, porque eu não li esse livro, né, assim, não li o livro, né? Comprei ele, de vez em quando eu dou umas folheadas, né? E pego uma parte, outra para dar uma lida.
Já escutei algumas pessoas da casa trazendo situações bem interessantes desse livro, até por isso eu comprei. Então eu fiquei passando os olhos nesses prefácios, né, para ver assim um tema bacana. E esse prefácio aqui me chamou muito a atenção. Por isso que eu trouxe esse tema para a gente, né, graças a esse prefácio. Então já dei uma olhada aqui e a gente vai refletir um pouco sobre essa mensagem desse espírito que em 1954 ele estava desencarnado, mas antes disso, não sei quanto tempo antes, ele no Brasil, ele era um pastor, né? Um pastor. E no Brasil os pastores são da igreja evangélica, né? Padre é da católica, pastor é da evangélica. Ele era um pastor respeitável, né? E a gente vê que um cristão sincero. E a gente vai ver isso porque pelo teor da sua mensagem. Era um espírito que já tinha lucidez a tal ponto, né, de olha o teor da mensagem que ele vai dar aqui pra gente, né? E eu acho interessante a gente ler isso daqui para a gente nós temos uma tendência ainda de rotular tudo, né? Assim como falei que na história, né, aqueles que eram contra a igreja católica, eles já eram rotulados, né? Já tinha um rótulo lá, já carimbava uma tarja ali para poder, né, discriminar, sem nem conhecer, sem nem entender os motivos e tudo mais. E a gente faz isso até hoje. E muitas vezes e isso não só, né? Nós também, às vezes a gente critica uma religião que não seja nossa, chamando às vezes até de fanáticos, ou pensando, se a gente não fala porque o Espiritismo ele é muito claro quando ele nos ensina a respeitar todas as formas de fé e entender que cada um está dentro do seu grau de maturidade. A religião é boa quando ela consegue transformar o homem para o bem, né? Kardec nos ensina tudo isso. Então, se eu não me identifico com aquela forma de crer, né? Isso não significa e não invalida, porque se outra pessoa consegue ser um ser humano, um cristão melhor do que eu dentro daquela religião é a melhor do mundo, porque ela consegue transformar aquele cidadão para melhor. E se eu aqui como espírita não conseguir me transformar, essa religião não está servindo também para mim. Não é? A gente tem sempre que pensar se a melhor religião, a mais eficaz, é aquela que consegue nos transformar, né? Evidentemente que a gente tem que se identificar e fazer os nossos esforços. Os nossos esforços. Não adianta a gente ir para uma religião achando que é ela que vai nos transformar. Nós temos que fazer os nossos esforços. E para que a gente faça isso de uma forma que não seja tão desagradável até, ou difícil, né? Tem que ser uma religião que fale ao nosso coração, mas a gente precisa fazer alguma coisa, né? Então a gente não pode rotular os que pensam diferente, e muitos dos que pensam diferente nos rotulam. A gente tem uma tendência a acreditar que todos os evangélicos acham que nós que somos espíritas temos parte ali com os demônios, né? Que somos anticristos às vezes, porque eles não conhecem, né? Só acham que espírito é o sinônimo de demônio, né? Eles não têm o conhecimento, eles fazem esse pré-julgamento, né? Isso é um preconceito. O que é? O preconceito é isso, é um conceito prévio, né? Então a pessoa não conhece, não se aprofundou, e aí ela já se apressa em dar um conceito assim rápido e assim, um conceito muito rápido que vem ali na cabeça com base no que acha, né? E sem base em estudos. E a gente sabe que muitos
tem uma visão negativa do espiritismo, de muitas religiões, do catolicismo, do protestantismo, né? E nós vamos ver aqui que essa mensagem ela vem para mostrar para a gente o perigo dessa coisa de ficar rotulando, porque o cristão verdadeiro e sincero, não importa a bandeira que ele levante, ele sempre vai respeitar e amar ao próximo, ele sempre vai enxergar o mérito aonde o mérito está, ele vai enxergar a verdade, ele não vai ter o orgulho de dizer, puxa, não é do mesmo partido que o meu, mas eu reconheço que é algo de positivo, né? O orgulho nos impede de fazer isso entre as religiões aqui, e essa mensagem ela veio para nos mostrar que não é assim, né? Então vamos à leitura, porque eu já estou falando bastante aqui e o tempo está passando. Olha, então esse antigo pastor, ele começa falando assim, olha, amigos, que Jesus nos mantenha em seu amor. Então uma saudação já muito cordial e amorosa, né? Não sabemos de outra felicidade maior que a vossa, porque ainda na carne sois preparados para a senda do Espírito, de maneira a que não vos desvieis do roteiro da luz. O Espiritismo funciona em vossas experiências como intérprete das lições divinas, oferecendo soluções simples aos problemas complicados, satisfazendo indagações e decifrando enigmas ao clarão da fé sem artifícios, capaz de guindar-vos às iminências do trabalho com o Senhor, sem a contenção, muita vez abusiva, de autoridades humanas estranhas à vocação do Evangelho e que, em vez de vos garantirem a escalada, talvez até vos tolhessem o direito de aprender, servir e experimentar. Então, olha, logo na primeira fala desse espírito, muito de um esclarecimento espiritual muito grande, tendo em vista a bandeira que ele levantava aqui na Terra, e ele vem falando dessa maneira sobre o espiritismo, a gente percebe que lucidez que ele tem, né? Totalmente fora, apartidário. Então ele está esclarecendo aqui, olha, que muitas vezes as autoridades humanas, religiosas, elas têm condutas abusivas. E quando a gente começa a rotular o outro com rótulos assim pejorativos, não importa quem rotule quem, sim, é uma postura abusiva daquele que acha que tem autoridade para fazer isso, porque se acha melhor que o outro, né? Bom, mas vamos à leitura. Entretanto, crede que muito maior é a responsabilidade que vos pesa nos ombros, para nós os espíritas, que é para nós que ele está falando, né? Dos espíritas. Porquanto o nosso irmão católico romano, em transpondo o limiar do túmulo, né? Então um católico depois que desencarna, poderá referir-se às peias mentais a que foi escravizado no culto externo. Sim, né? Ele vai, acredita tanto no céu e no inferno, e acha que só o fato de... eu não estou dizendo que todos são assim, né? Mas vamos imaginar aquele catolicismo clássico que a gente vê, da pessoa que acha que basta fazer parte da religião, e não só o católico, tá? Isso vale para espírita, para protestante, para qualquer religião. A pessoa que acha que só o fato de pertencer a uma religião já vai garantir a salvação. Não é assim, né? O que garante a nossa salvação é a nossa reforma íntima, é nosso esforço em se superar e nos tornarmos melhores do que fomos, né? Então, aquele que não se preocupou com isso e acha que só o fato de pertencer a uma agremiação religiosa basta, o que vai acontecer? E além disso, acredita em céu para bom e inferno para o mal, né? E se ele achava que já estava garantida a sua entrada no céu só por pertencer a X ou Y religião, mas as suas atitudes não fizeram por merecer,
não tem como fugir, a realidade é uma só. Nós vamos nos defrontar do lado de lá com aquilo que plantamos do lado de cá. Né? Então, se nós não fizermos nada aqui na nossa encarnação que nos garantisse uma paz, né, uma bem-aventurança, uma paz de espírito, né, a tranquilidade pelo dever cumprido da melhor forma que poderíamos, é evidente que nós vamos nos depararmos ali com uma situação difícil, né, regiões umbralinas e tudo mais. Nós não vamos conseguir, vamos colher aquilo que plantamos. E se partimos com essa ideia de céu e inferno, nós vamos achar então que fomos ali para o inferno, né? Dependendo do lugar para onde a gente foi, né? Então essa é a mentalidade que ele diz aqui do irmão católico romano, quando se desencarnar dessa maneira. Obviamente que aquele irmão católico romano que está lá se dedicando em fazer o melhor que possa, com amor, com auxílio, com tudo, ele vai partir e do outro lado vai achar talvez que vai, né, que se for acolhido ali numa boa colônia, num lugar ali merecido, né, justo ali adequado à forma como ele viveu na Terra, vai achar que foi para o céu, né? Então vamos lá. Então essa é a visão do católico romano, né? E ele vai dizer, olha, então que o irmão católico romano, no limiar do túmulo, poderá referir-se às peias mentais a que foi escravizado no culto externo, e o companheiro da igreja reformada, ou seja, os evangélicos, né, alegará com justiça o insulamento a que foi constrangido na clausura da letra, ou seja, insulamento, porque o que acreditam os evangélicos? Que todos vão ficar ali dormindo até a volta do Senhor, né? E dormindo no sentido de dormir mesmo, de inércia total, né? Numa inércia aguardando a volta do Senhor. Então vamos lá, e ele vai continuar esclarecendo. Olha, ele falou do católico, né? Dos protestantes, e ele vai dizer, olha, vós, porém, porque ele está falando para os espíritas, né? Vós, porém, avançais a céu escampo, guardando conhecimentos evangélicos mais suscetíveis de plena identificação com a verdade, nutrindo-vos desde agora com os frutos sazonados da vida eterna. A concepção real da justiça vos favorece mais clara visão do universo e sabeis, como ninguém, que o paraíso deve ser edificado gradativamente em vós mesmos todos os dias. Egressos da Igreja Reformada, né? Então agora ele vai falar dos protestantes. Olha, egressos da Igreja Reformada, lastimamos a impossibilidade de retroação no tempo para reestruturar a conceituação do testamento divino e buscar, como acontece convosco, o supremo consolo da fé ajustada aos fundamentos simples da vida, sem o férreo arcabouço das convenções humanas. Então ele está admitindo, né, que sim, para se levantar contra os abusos que de um lado ali da Igreja Católica, mas eles não conseguiram fazer isso de uma forma ali mais racional e mais simples como nós, os espíritas, né? Foram fazer de uma forma um pouco mais fanática até. E ele faz essa meia-culpa aqui. Desejávamos para nós mesmos o trato espontâneo e puro com a fonte viva da Boa Nova, a fim de nos habilitarmos às revelações maiores pela regeneração de nossos próprios preceitos. Então, ele está dizendo que assim, os objetivos eram nobres, mas a forma como foi feita, né, é que talvez eles não tenham ali entendido. Ainda assim, não obstante os prejuízos do passado, rejubilamo-nos
com a formação da vanguarda espírita cristã, valoroso e pacífico exército de almas fervorosas, que pelos méritos da oração e do arrependimento, da boa vontade e do serviço aos semelhantes, vem construindo no mundo precioso trilho de acesso à comunhão com Jesus. Regozijamo-nos como quem sabe que a fortuna do vizinho é também a nossa fortuna. E se é possível deixar-vos uma lembrança amiga em sinal de contentamento pelo primeiro contato convosco, ofertamos a vossos corações a palavra do Mestre Divino nas anotações do apóstolo Mateus, no capítulo 6, versículo 33, quando o Celeste Amigo nos adverte. Olha que lindo, ele está fazendo uma homenagem a nós, né? Buscai acima de tudo o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas ser-vos-ão acrescentadas. Recuando ao tempo de sua palavra direta, recordemos que a multidão perguntava sobre o comer, o beber e o agasalhar-se. Essas coisas, porém, cresceram com a civilização. Não apenas o pão do corpo, mas o pão do espírito em forma de educação e paz. Não apenas beber água na ordem material, mas sorver o idealismo santificante de que o Mestre foi o excelso portador. Precisamos dessas coisas. Essas coisas que podemos também simbolizar como harmonia interior, tranquilidade doméstica, equilíbrio na vida pública e privada, compreensão para com os amigos, tolerância para com os adversários, dignidade nas provações e força para ultrapassar as próprias fraquezas, são necessidades prementes que não podemos olvidar. Mas para que essas coisas sejam acrescentadas à nossa vida, é indispensável procuremos o reino de Deus e sua justiça, que expressam felicidade e merecimento. Vamos aqui adiantar, né? Olha, o reino de Deus inclui todos os bens materiais e morais, capazes de serem incorporados ao nosso espírito, seja onde for. No entanto, importa merecê-lo por justiça e não apenas desejá-lo pela fé, né? Então é ativo, não é cego, né? Amigos, temos agora conosco o programa certo. Atendamo-lo. E que o Senhor nos reúna em valioso entendimento para a obra de cooperação no Evangelho que nos cabe executar. É tudo aquilo a que aspiramos de melhor para que o serviço do bem nos conduza ao grande bem com que nos acena o futuro. Álvaro Reis. Lindo, né? E aqui a gente encerra relembrando aquela fala do Leon Denis no livro No Invisível, quando ele diz, né, que o espiritismo não vai ser a religião do futuro, mas o futuro das religiões. E como que a gente entende isso? Essa mensagem, né, vinda de um pastor, né, foi um pastor aqui na Terra, dentro de uma reunião espírita, né? Ele certamente mantém o amor que ele tinha pela religião dele, né? Mas ele reconhece que a forma de interpretação dos evangelhos ela é muito mais adequada e mais ali condigna, né, da verdade, até porque é o Consolador prometido, né? O espiritismo é o cristianismo redivivo. Então ele vem e fala para nós, os espíritas, da nossa responsabilidade, né, ante todo esse conhecimento que temos. Então que a gente possa aproveitar esse tesouro que nós temos nas nossas mãos, ao nosso alcance, chegando pelos nossos ouvidos, nas nossas mãos com as leituras, né, e fazer um bom uso e aproveitar
desse conhecimento todo para que a gente se transforme para melhor, porque não adianta nada estarmos numa religião que sim, sabemos que é a terceira revelação, é o Consolador prometido, mas se ela não nos transforma, de que adianta, né? Então vamos pensar aí nas palavras desse pastor, lindas palavras, e vamos ampliar o nosso horizonte, sendo o melhor que a gente possa ser, né? E, sobretudo, tomando cuidado para que a gente não rotule nada e nem ninguém, né? Tenhamos os olhos de ver as qualidades. E quando os defeitos ou as coisas que a gente, porventura, saiba que não seja adequado, né? Ressalte aos nossos olhos, que a gente guarde para nós, né? Agradeço a todos, fiquem com Deus. Uma excelente semana. Boa noite a todos, desejo que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade às leituras do livro A Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec. Nós vamos dar continuidade ao capítulo que nós já estamos vendo, que é o capítulo 2, e agora nós vamos ver o item da natureza divina, a providência. Então nós vamos ver sobre Deus, né? O item 20. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisto que consiste a ação providencial. Então vemos que Deus está conosco em todos os instantes e, portanto, nos conhece. Trabalha pela nossa evolução, permitindo que tenhamos um espírito protetor e outros que nos auxiliam. Recebemos ajuda de encarnados e desencarnados. Precisamos fazer a nossa parte para captarmos esses auxílios, se ligando a Deus, alimentando a fé e a esperança. Continuando a leitura. Como pode Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Tal é a questão que a si mesmo dirige o incrédulo, donde conclui que, admitindo-se a existência de Deus, sua ação não deve se estender senão sobre as leis gerais do universo, que o universo funciona de toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais cada criatura está submetida em sua esfera de atividade, sem que seja preciso o concurso incessante da providência. Então vemos que em nosso estágio evolutivo não podemos compreender Deus claramente. Nossos conhecimentos não são suficientes. Somente espíritos como Jesus podem melhor compreender o Criador do Universo. No item 8 deste mesmo capítulo, podemos ler: não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Só conseguiremos quando adquirirmos as qualidades de espíritos puros. Agora vamos ao item 21. No estado de inferioridade em que ainda se encontram, só muito dificilmente podem os homens compreender que Deus seja infinito. Vendo-se limitados e circunscritos, eles o imaginam também circunscrito e limitado. Imaginando-o circunscrito, figuram-no quais eles são a imagem e semelhança deles. Os quadros em que o vemos com traços humanos não contribuem pouco para entreter esse erro no espírito das massas, que nele adoram, mas mais a forma que o pensamento. Para a maioria é ele um soberano poderoso, sentado num trono inacessível e perdido na imensidade dos céus. Tendo restritas suas faculdades e percepções, não compreendem que Deus possa e se digne de intervir diretamente nas pequeninas coisas. Então, nós que somos limitados, temos dificuldade de compreender Deus com todos os seus atributos. Tanto é a limitação que os homens idealizaram, em outras épocas, o Criador do Universo como um homem idoso, supondo-se que o idoso é sábio por ter vivido muitas décadas e, portanto, supõe-se que conquistou toda a sabedoria. Esse pensamento é fruto de nossas limitações diante da grandeza do nosso Criador e de sua criação. Certamente já estamos num estágio em que podemos entender que Deus não é como uma
pessoa ou semelhante a uma pessoa exatamente. Veremos no próximo item outra forma de pensar como Deus pode saber de cada um de nós ao mesmo tempo. Item 22. Impotente para compreender a essência mesma da divindade, o homem não pode fazer dela mais do que uma ideia aproximativa, mediante comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que, ao menos, servem para lhe mostrar a possibilidade daquilo que, à primeira vista, lhe parece impossível. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. Sendo ininteligente, esse fluido atua mecanicamente por meio tão só das forças materiais. Se, porém, o supusermos dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele já não atuará às cegas, mas com discernimento, com vontade e liberdade, verá, ouvirá e sentirá. Então, aqui neste parágrafo, nos é dada uma suposição possível de Deus estar em todos os lugares e em cada um de nós, supondo-o como um fluido que tudo penetra e apresentando capacidade de perceber e sentir e conhecer cada uma das criações do universo e em todo o espaço do universo. O Criador consegue sempre estar em cada um de nós, percebendo o que estamos vivenciando, vendo nossos sentimentos, percebendo nossos sentimentos, desejos, planos, se estamos alegres ou tristes, o que fizemos ou deixamos de fazer. E assim, ninguém se esconde de Deus. Apesar disso, Ele nos guia sempre com amor e dedicação. Todos estamos mergulhados em Deus e Ele está em nós. Ele ama toda a sua criação e trabalha para a evolução de cada um conforme sua individualidade. Não há exceção no amor de Deus pelas suas criações. Vamos ao item 23. As propriedades do fluido perispirítico dão-nos disso uma ideia. Ele não é de si mesmo inteligente, porque é matéria, mas serve de veículo ao pensamento, às sensações e percepções do espírito. Esse fluido não é o pensamento do espírito, é, porém, o agente e o intermediário desse pensamento, sendo quem o transmite fica, de certo modo, impregnado do pensamento transmitido. Na impossibilidade em que nos achamos de o isolar, a nós nos parece que ele, o pensamento, faz corpo com o fluido, que com este se confunde, como sucede com o som e o ar, de maneira que podemos, a bem dizer, materializá-lo. Assim como dizemos que o ar se torna sonoro, poderíamos, tomando o efeito pela causa, dizer que o fluido se torna inteligente. Vamos ao item 24. Seja ou não assim, no que concerne ao pensamento de Deus, isto é, quer o pensamento de Deus atue diretamente, quer por intermédio de um fluido, para facilitarmos a compreensão à nossa inteligência, figuremo-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação, a natureza inteira mergulhada no fluido divino. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que ele, cada átomo desse fluido, se assim nos podemos exprimir, possuindo pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando o mesmo fluido em toda parte, tudo está submetido à sua inteligência, à sua previdência, à sua solicitude. Nenhum ser haverá, por mais ínfimo que o suponhamos, que não esteja saturado dele. Achamo-nos, então, constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Para estender a sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus lançar o olhar do alto da imensidade. As nossas preces, para que ele as ouça, não precisam transpor o espaço, nem ser ditas com voz retumbante,
pois, estando de contínuo ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Os nossos pensamentos são como os sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. O item 25. Longe de nós a ideia de materializar a divindade. A imagem de um fluido inteligente, universal, evidentemente, não passa de uma comparação apropriada a dar de Deus uma ideia mais exata do que os quadros que o apresentam sob a figura humana. Destina-se ela a fazer compreensível a possibilidade que tem Deus de estar em toda parte e de se ocupar com todas as coisas. O item 26. Temos constantemente sob as vistas um exemplo que nos permite fazer ideia do modo pelo qual talvez se exerça a ação de Deus sobre as partes mais íntimas de todos os seres e, conseguintemente, do modo pelo qual lhe chegam as mais sutis impressões de nossa alma. Esse exemplo tiramo-lo de certa instrução que a tal respeito deu um espírito. Continuando, então, nós vamos ver o item 27. O homem é um pequeno mundo que tem como diretor o espírito e como dirigido o corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação cujo Deus seria o espírito. Aqui entre aspas, compreendei bem que aqui há uma simples questão de analogia e não de identidade. Continuando então a leitura. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, os músculos, os nervos, as articulações, são outras tantas individualidades materiais, se assim se pode dizer, localizadas em pontos especiais do referido corpo. Se bem seja considerável o número de suas partes constitutivas, de natureza tão variada e diferente, a ninguém é lícito supor que se possam produzir movimentos ou uma impressão em qualquer lugar sem que o espírito tenha consciência do que ocorra. Há sensações diversas em muitos lugares simultaneamente. O espírito as sente todas, distingue, analisa, assina a cada uma a causa determinante e o ponto em que se produziu, tudo por meio do fluido perispirítico. Análogo fenômeno ocorre entre Deus e a criação. Deus está em toda parte na natureza, como o espírito está em toda parte no corpo. Todos os elementos da criação se acham em relação constante com ele, com todas as células do corpo humano como todas as células do corpo humano se acham em contato imediato com o ser espiritual. Não há, pois, razão para que fenômenos da mesma ordem não se produzam de maneira idêntica num e noutro caso. Um membro se agita, o espírito o sente, uma criatura pensa, Deus o sabe. Todos os membros estão em movimento, os diferentes órgãos estão a vibrar, o espírito ressente todas as manifestações, as distingue e localiza. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente. Deus sabe o que se passa e assinala a cada um o que lhe diz respeito. Daí se pode igualmente deduzir a solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade entre si de todos os seres de um mundo, a de todos os mundos e, por fim, de todas as criações com o Criador. Esse trecho foi eu vou ler como está escrito, Quinemante, da Sociedade de Paris, 1867. Então, essa comparação facilita, de certo modo, entender como Deus está em todos os seres, em todo o mais que há no universo. Vejamos o que acontece conosco. Nós conseguimos sentir o dedo dos pés, ao mesmo tempo pode estar digitando um texto e lembrando que está na hora de sair para o trabalho. Então, temos noções destes detalhes conosco, nós conseguimos perceber vários fenômenos em nós. Se não for ao mesmo tempo, será em tempos bem curtinhos
que parecem juntos ao mesmo tempo. Mas Deus é Deus, né? Então Ele pode fazer isso, Ele faz isso, muito mais, afinal, Ele criou o universo e continua criando e cuidando de tudo, né? Portanto, é um exemplo, né, do nosso espírito captando o nosso corpo e Deus, né, vendo todo o universo. Vejamos o item 28. Compreendemos o efeito, já é muito. Do efeito remontamos a causa e julgamos da sua grandeza pela do efeito. Escapa-nos, porém, a sua essência íntima, como a da causa de uma imensidade de fenômenos. Conhecemos os efeitos da eletricidade, do calor, da luz, da gravitação, calculamos-los e, entretanto, ignoramos a natureza íntima do princípio que os produz. Será então racional neguemos o princípio divino porque não o compreendemos? Vamos ao item 29. Nada obsta a que se admita para o princípio da soberana inteligência um centro de ação, um foco principal a irradiar incessantemente, inundando o universo com seus eflúvios, como o sol com a sua luz. Mas onde esse foco? É o que ninguém pode dizer. Provavelmente não se acha fixado em determinado ponto, como não o está a sua ação, sendo também provável que percorra constantemente as regiões do espaço sem fim. Se simples espíritos têm o dom da ubiquidade, em Deus há de ser sem limites essa faculdade. Enchendo Deus o universo, poder-se-ia ainda admitir, a título de hipótese, que esse foco não precisa transportar-se por se formar em todas as partes onde a soberana vontade julga conveniente que ele se produza, donde o poder dizer-se que está em toda parte e em parte nenhuma. E agora o último item, o 30. Diante desses problemas insondáveis, cumpre que a nossa razão se humilhe. Deus existe, disso não podemos duvidar, é infinitamente justo e bom, essa é a sua essência, a tudo se estende a sua solicitude, compreendemo-lo. Só o nosso bem, portanto, pode ele querer, donde se segue que devemos confiar nele, é o essencial. Quanto ao mais, esperemos que nos tenhamos tornados dignos de o compreender. Muito interessantes essas explicações para que possamos compreender melhor, né, que Deus existe e está em cada um de nós e em todos os lugares dos espaços os mais diversos do universo, que temos ciência de que não tem um fim. Bom, que todos tenham uma boa semana, estejam em paz.